Se você é um entusiasta da aviação ou se interessa pela história da Segunda Guerra Mundial, você provavelmente conhece os aviões clássicos da época, como os lendários P-51 Mustang, os B-17 Flying Fortress ou os P-57 Thunderbolt. E tenho certeza que há algo curioso sobre estes que provavelmente você não consegue explicar. E é que eles tinham uma pintura muito brilhante e chamativa. Literalmente, há alguns meses falamos sobre a curiosa cor amarela nos aviões alemães, sem dúvida algo extremamente interessante. Mas hoje vamos falar de algo ainda mais intrigante, o prateado brilhante que cobria os aviões americanos a partir de 1943. E a pergunta que todos nós fazemos: por que os americanos pararam de usar camuflagem e substituíram as cores tradicionais por este acabamento tão chamativo para chamar de alguma forma? No início da guerra, a estratégia de camuflagem era essencial para proteger as aeronaves. As cores verde e azul eram usadas para que os aviões pudessem se misturar com o ambiente, o verde com a terra e as selvas, e o azul com o céu e o mar. Mas, de repente, em 1943, tudo isso mudou drasticamente, né? Os aviões começaram a ser construídos com um acabamento prateado brilhante. Agora, como é que essa cor tão visível se tornou a norma? Se o camuflagem no ar e nos aeródromos ajudava a manter os aviões a salvo dos ataques inimigos, por que foi abandonado? A seguir, vamos contar a razão por trás dessa surpreendente transformação sem precedentes na história militar. Em 1943, a situação nos céus da Europa havia mudado de maneira significativa. Os aliados estavam conseguindo a superioridade aérea sobre os alemães. É verdade que, embora os ataques ainda ocorressem, os caças alemães já não eram uma ameaça tão constante. Isso impactava significativamente a abordagem dos voos e missões no conflito. Agora, o camuflagem servia principalmente para disfarçar os aviões tanto em voo quanto em terra, especialmente nos aeródromos, onde os aviões eram mais vulneráveis aos ataques dos bombardeiros. Mas para 1943, o perigo de serem atacados nos aeródromos havia diminuído consideravelmente devido à superioridade aérea dos aliados. Além disso, se você pensar, o camuflagem já não era tão útil no ar, especialmente com o avanço da tecnologia do radar e aos outros sistemas de detecção que os alemães tinham à sua disposição em terra, os caças já não dependiam tanto de sua capacidade de se esconder no céu. A visibilidade dos pilotos já não era o fator mais crucial nos combates aéreos. Mas, provavelmente, o fator fundamental que os americanos consideraram era o seguinte: você sabia que a tinta a utilizada para revestir os aviões da Segunda Guerra Mundial era muito pesada? Imagine isso. Cada galão de tinta pesava cerca de 4 quilogramas. Isso significa que se um avião, um grande como um bombardeiro, recebesse várias camadas desta tinta, poderia ganhar dezenas de quilos, centenas de quilos ou até mesmo várias toneladas de peso. O peso adicional afetava a velocidade e a manobrabilidade do avião. A solução era simples. Eliminar a tinta tornava os aviões mais leves, rápidos e ágeis. E não só isso, mas também os tempos de produção das aeronaves eram consideravelmente reduzidos, algo absolutamente essencial quando se tratava de manter o ritmo de fabricação para atender a crescente demanda por aviões no conflito. Mas a mudança não foi tão simples quanto remover a tinta e pronto. O que realmente aconteceu foi que os aviões começaram a sair das fábricas com um acabamento de aço polido, revelando o metal nu que compunha o corpo das aeronaves. Este acabado dava-lhes um brilho prateado. A principal vantagem deste acabamento, além de reduzir o peso, os tempos de produção aceleravam notavelmente. As fábricas, é claro, podiam produzir mais aviões em menos tempo. Claro, alguns podem pensar que o brilho dos aviões no ar os tornaria mais fáceis de detectar. Mas nesse ponto do conflito, era algo dispensável e falaremos mais sobre isso em breve. E quanto à corrosão, claro, com os aviões sem pintura surgia uma nova preocupação, a corrosão. Os aviões estavam expostos às condições do ar, à salinidade do mar e às intempéries. Para combater isso foram aplicadas técnicas de acabamento especial durante a fabricação. As superfícies dos aviões foram polidas para garantir que não houvesse ranhuras por onde a água pudesse entrar. Após este processo, as insígnias e as pinturas características do componente da aviação onde o avião seria usado eram pintadas, ainda sendo obrigatórias, apesar da eliminação da pintura. Além disso, os aviões passavam por períodos de manutenção para evitar, é claro, que a corrosão afetasse sua estrutura.
A qualidade do acabamento foi essencial para que esses aviões resistissem às condições adversas do clima, mas nem tudo foi perfeito. Quando esses aviões chegaram à Inglaterra no início de 1944, os pilotos veteranos no campo de batalha frequentemente reclamavam que os aviões brilhavam demais sob o sol, o que os tornava mais visíveis a grandes distâncias. Mesmo se estivessem em certa posição em relação ao sol, eles poderiam brilhar extremamente. Mas isso é um problema real? Na verdade, não muito. Embora o brilho fosse evidente, na prática, os aviões já estavam sendo detectados principalmente por outros métodos de detecção bastante mais sofisticados, como vimos neste vídeo particularmente. Os radares, os detectores de som e mais, não tanto pela visibilidade. Além disso, o ruído dos motores também era um sinal fácil para detectar os inimigos e, claro, a trilha de vapor que eles deixavam ao serem usados. O risco de ser visto pelo olho humano no ar diminuiu à medida que a guerra avançava. E com as massivas batalhas aéreas daquela época, a necessidade de se esconder tornou-se cada vez mais secundária. A importância da identificação rápida tornou-se crucial. À medida que as batalhas aéreas se tornavam mais intensas, os pilotos precisavam poder distinguir rapidamente entre amigos e inimigos. Em um céu cheio de aviões onde as manobras rápidas eram a chave, a diferenciação imediata tornou-se o fator vital para evitar o fogo amigo. O prateado do metal nu de alguma forma cumpria este propósito. Era tão único e brilhante que não havia como confundir um avião aliado com um inimigo. Mesmo anos antes desta decisão, os aviões alemães já estavam utilizando cores como o amarelo em suas aeronaves para se diferenciarem entre si na Batalha da Inglaterra, o que lhes dava muitas vantagens. Os aliados provavelmente notaram e adotaram estratégia similar para evitar confusões durante as grandes batalhas aéreas após 1943. O prateado como pintura também foi considerado como uma solução para suportar a temperatura de ambientes inclementes. Em estágios finais do conflito, e quando os aviões de Havilland Mosquito chegaram à Austrália, a Força Aérea Australiana notou algo curioso sobre eles, e era que esses aviões eram gravemente afetados pelo inclemente verão australiano, que costumava chegar até 45 graus centígrados. A madeira compensada que compunha a fuselagem destes se expandia e se tornava quebradiça quando exposta demais ao sol. Entre tantas soluções propostas, a definitiva foi a mais eficaz, e era revestir os aviões com tinta prateada. Este acabamento prateado ajudava a refletir o calor do sol, mantendo a temperatura dentro do avião muito mais fresca e evitando danos estruturais na madeira. O prateado não foi apenas uma tática de guerra, mas também deixou um legado para a aviação posterior. À medida que se aproximava a Guerra Fria, o acabamento prateado nos aviões tornou-se um padrão para as aeronaves americanas, até mesmo os soviéticos acharam que era uma boa ideia no início da Guerra Fria. Então, no final, o brilho metálico dos aviões da Segunda Guerra Mundial não era apenas uma questão estética ou de moda. Foi uma decisão estratégica baseada em fatores práticos, redução de peso, agilidade melhorada, tempos de produção mais rápidos e, claro, a necessidade de identificação rápida em combate. Muito obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos na próxima. Adeus!